Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As nossas crianças que vão lá para o Kids, os pais podem direcioná-las para lá. E enquanto as crianças são direcionadas pelos pais que assim desejam, os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, no capítulo 3, nós vamos fazer hoje a leitura e a exposição do texto dos versos 1 a 6. Marcos, capítulo 3, dos versos 1 a 6. Estamos aqui à exposição do Evangelho de Marcos. Vamos entrar hoje no capítulo 3, iniciar a exposição do capítulo 3. E hoje nós temos um tema, né? Todos os domingos temos um tema aqui do sermão. Nosso sermão hoje, ele tem por tema: Jesus revela a condição do coração humano. Marcos, no capítulo 3, dos versos 1 a 6. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Venha aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, aqui nesse momento, a tua palavra, Senhor, vai ser pregada, Senhor. Que o Senhor fale ao coração da sua igreja, Senhor, por meio da tua santa palavra, Senhor. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos como igreja, Senhor. Leva, Senhor, a tua palavra além dos ouvidos. Leva ela, Senhor, ao coração do teu povo e aplica ela, Senhor, ao coração de cada um das tuas ovelhas que aqui está nessa noite, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, para ouvir o Senhor falar com eles, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, que Jesus ele possa ser glorificado nesse momento, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Pode sentar aí, irmão. Amém, meus irmãos. Hoje nós nós iniciamos o capítulo 3. De certa forma, nós vamos encerrar um pouquinho, né, a perseguição dos fariseus com Jesus. Então, essa perseguição contra Jesus começa lá no capítulo 2, quando Jesus ele cura aquele paralítico. A partir dali desencadeia uma perseguição e uma oposição dos fariseus para com Jesus, que só vai crescendo no passar dos relatos que Marcos nos traz. Dos versos 1 a 6, hoje aqui parece que encerra um pouco, dá uma pausa. Depois, mais à frente, os fariseus eles vão voltar ali a perturbar Jesus. Vimos aqui nos capítulos iniciais, iniciamos hoje o capítulo 3, que Marcos tem nos mostrado Jesus ele revelando progressivamente a sua autoridade. Jesus ele demonstrou autoridade para perdoar pecados, para chamar pecadores para segui-lo, para confrontar o legalismo religioso, como nós vimos domingo passado aqui, questão do legalismo, Jesus ele ser o Senhor do sábado. A cada manifestação de sua autoridade, a oposição dos líderes religiosos ela vai se tornando mais intensa. Então, observe, eles começam perseguindo Jesus lá na cura do paralítico. E hoje nós vamos, de certa forma, terminar essa primeira oposição. Eles vão terminar essa primeira oposição querendo matar Jesus. Então você pode perceber no texto que vai avançando e vai progredindo a oposição dos fariseus religiosos para com Cristo. Quando nós chegamos aqui, capítulo 3, nos versos 1 a 6, essa tensão ela continua crescendo. Dentro de uma sinagoga, Jesus ele se encontra diante de um homem que tem a mão ressequida, tinha um problema físico ali na sua mão. E dentro daquela sinagoga também havia líderes religiosos, que estavam ali com apenas um intuito. Eles estavam lá para observar o que Jesus faria dentro da sinagoga,
sendo um sábado, tendo um homem com uma necessidade lá dentro. Então aqueles homens estão lá dentro da sinagoga, diante daquele homem, diante de Cristo, observando atentamente cada um dos seus movimentos. E é isso que os fariseus eles estão fazendo aqui dentro do relato. Eles estão na sinagoga com apenas um propósito. O que Jesus vai fazer? O que Jesus vai falar? Qual vai ser a atitude de Jesus dentro da sinagoga em um sábado? De novo é sábado. Então, domingo passado nós vimos Jesus se declarando o Senhor do sábado. E o texto aqui também vai falar de ser um sábado, de Jesus estar na sinagoga e de os fariseus estarem lá apenas para observar a atitude de Jesus em um sábado dentro da sinagoga. O que parece ser apenas mais um relato de cura vai se transformar em uma poderosa revelação sobre a condição do coração humano, sobre a atuação de Cristo diante dessa condição. Então o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver aqui Jesus revelando a condição do coração do homem e Jesus aqui também revelando a sua atuação diante da condição do coração do ser humano. Então nós vamos ver basicamente isso. Jesus ele vai revelar aqui como está o coração do ser humano. E ele vai nos mostrar também como ele trabalha diante do coração do ser humano. Nós vamos ter aqui o homem da mão ressequida, e vamos ter aqui os religiosos. E note que Jesus ele vai trabalhar de maneira diferente na vida do homem que tem uma deficiência física e na vida dos religiosos. Nós vamos ver aqui hoje, no nosso sermão, 3 verdades que revelam a condição do homem diante de Cristo e a atuação de Cristo diante do homem. Vamos ver 3 verdades aqui sucintas, objetivas, rápidas, que vão revelar a condição do coração dos homens e a atuação de Cristo diante dos homens. A primeira verdade aqui que o texto nos revela é que as suas necessidades, elas precisam ser reconhecidas diante de Cristo. É a primeira verdade que o texto nos mostra aqui. As suas necessidades, as minhas necessidades, elas precisam ser reconhecidas diante de Cristo. Nós precisamos colocar elas diante de Cristo. Dos versos 1 a 3, depois nós vamos abrir eles um pouquinho aqui dentro desse ponto, mas dos versos 1 a 3, a palavra de Deus nos diz: de novo Jesus entrou na sinagoga, ou seja, de novo, já havia entrado na sinagoga em outros relatos aqui de Marcos, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então há um homem ali com uma necessidade. E Marcos aqui ele nos chama a atenção, logo no início do capítulo 3, que esse homem que está ali, ele tem um problema em uma das suas mãos. Observe, novamente há um homem dentro da sinagoga com um problema. Outrora, era um homem que estava possesso por um demônio. Jesus ele entra na sinagoga, começa a ensinar, e aquele homem, o espírito que estava nele se manifesta. Agora aqui é um homem com uma necessidade física. Uma das suas mãos ela é ressequida, atrofiada, não dá para entender muito bem como era isso, como demonstrar isso. Mas ele tinha uma deficiência física em uma das suas mãos, que impossibilitava ele de diversas atividades. Imagina, ele tem uma mão, e uma das suas mãos, Lucas vai dizer que era a mão direita, ela não poderia ser usada. Aquele homem ele tinha limitações físicas, estava dentro da sinagoga. Marcos aqui ele poderia ter iniciado falando do sábado. O texto vai abordar o sábado aqui. Ele poderia ter iniciado aqui falando sobre o conflito que está prestes a acontecer. Que vai ter um grande conflito entre os fariseus e entre Jesus. Ele poderia ter iniciado falando da armadilha que os fariseus estavam armando. Porque eles vão à sinagoga que Jesus está com apenas um intuito. O intuito de fazer Jesus se contradizer com a lei. Marcos poderia ter iniciado por qualquer uma dessas questões. Mas ele começa dando destaque àquele homem. Um homem que possuía uma necessidade física. Enquanto os líderes religiosos ali observavam Jesus, procurando uma maneira de acusá-lo, Jesus está dentro da sinagoga e ele está observando aquele homem. Um homem que tinha ali uma necessidade. Um homem que necessitava de restauração. Antes de mostrar a dureza do coração dos fariseus, Marcos nos mostra a necessidade daquele homem. Quando nós acompanhamos aqui no texto, irmãos, a ação de Jesus em relação à necessidade daquele homem, nós vamos perceber que Jesus ele tem algumas atitudes específicas com pessoas em necessidades. Jesus ele vai agir de maneira específica. E dentro do texto aqui é possível perceber 3 atitudes que revelam o cuidado de Jesus para com aqueles que reconhecem as suas necessidades diante dele. Há 3 atitudes aqui de Jesus
que elas revelam o seu cuidado com aqueles que reconhecem as suas necessidades diante dele. A primeira atitude de Jesus aqui é que Jesus ele reconhece as nossas necessidades. Ele está dentro da sinagoga e ele reconhece a necessidade daquele homem. Ou seja, a sinagoga era um ambiente de culto. Estavam lá os religiosos, estavam lá as pessoas que cultuavam, e aquele homem estava lá dentro. Só que Jesus, dentro da sinagoga, é o único que observa e que dá a devida atenção ao problema que aquele homem tinha. Nos versos 1 e 2, a Bíblia diz, de novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Como é comum, não há aqui um relato sobre o nome desse homem, não sabemos quem é. A Bíblia não conta a sua história, não diz qual era a profissão dele. A Bíblia não fala a respeito da idade daquele homem. O foco de Marcos não está em quem aquele homem era, mas na condição que ele se encontrava. Uma condição de necessidade. Aquela mão atrofiada dele ali, ressequida, era uma mão que tirava força, não tinha força, não conseguia usar aquela mão. Ela não funcionava como deveria. Aquela era mais do que uma limitação física. Ele estava mais do que limitado fisicamente. Por exemplo, o homem, ele era quem trabalhava. Tendo uma das mãos debilitadas, o trabalho daquele homem era um trabalho que ficava limitado. Era mais do que uma necessidade, uma limitação física. As suas mãos eram um instrumento de trabalho, por consequência do sustento da sua família. Aquela enfermidade afetava a vida daquele homem diariamente. Diariamente ele sofria com aquela condição. Mas sabe o que chama a atenção aqui, irmãos? É que enquanto Jesus está olhando para as necessidades daquele homem, o verso 2 vai nos mostrar os fariseus olhando para Jesus, buscando algo de que pudessem acusá-lo. Os fariseus, eles não viram o homem necessitado. Eles não percebem a necessidade daquele homem. Eles estão dentro da sinagoga e eles estão apenas procurando uma oportunidade para acusar Jesus de violar o sábado. Há um homem em necessidade e a preocupação dos fariseus é o que ele vai fazer no dia de sábado. Será que ele vai curar pessoas? Será que ele vai perdoar pecados de novo? A preocupação dos fariseus era com a violação do sábado. Para eles, era mais importante proteger as suas leis do que libertar um homem de sofrimento. Como vimos no domingo passado aqui. Eles colocavam as suas leis acima das necessidades das pessoas. Eles não se importavam com as necessidades daqueles que estavam junto deles. Eles estavam apenas à espreita para acusar Jesus, caso ele curasse aquele enfermo. Jesus está dentro da sinagoga, irmãos. E ele enxerga alguém que precisa de misericórdia. Alguém que precisa ser ajudado. Enquanto os fariseus apenas estão preocupados com as suas tradições. Veja bem, irmãos, essa diferença de Jesus e dos fariseus revela muito sobre o coração daqueles homens e sobre o coração do próprio Cristo. A atitude que Jesus tem para com a necessidade daquele homem e a atitude que os fariseus têm para com a necessidade daquele homem revela muito sobre a condição do coração de Jesus e a condição do coração daqueles homens, dos religiosos. Ao longo de todo o Evangelho de Marcos, nós encontramos esse mesmo padrão. Jesus está na sinagoga e ele vê o homem da mão ressequida. É um padrão dentro do Evangelho de Marcos. Jesus, ele viu o paralítico quando ele desceu pelo telhado. Jesus, ele viu Levi quando estava sentado na coletoria. Nós vamos olhar mais para frente e nós vamos ver que Jesus vai estar passando e ele vai ver Bartimeu na beira do caminho. Jesus, ele vê que as suas ovelhas estão sem pastores, andando e rodando por tudo que é lado. Esse é um padrão dentro do Evangelho de Marcos. Jesus, ele vê a necessidade das pessoas. Ele viu a necessidade daquele homem dentro da sinagoga. Aqui Jesus, ele vê um homem necessitado. Aquilo que passava desapercebido para muitos, jamais passava desapercebido aos olhos do Senhor. As pessoas não viam, não prestavam atenção, mas Jesus estava sempre atento a tudo. Aquele homem possuía uma necessidade visível. Era visível a sua necessidade. Era visível a sua debilidade. Todos podiam enxergar a sua mão. Poucos estavam preocupados com ele. Mas todos poderiam ver ali a sua debilidade. A necessidade que ele tinha. O problema que ele tinha na sua mão.
Era um problema visível. Era algo que estava diante dos olhos de todos. Existem, porém, irmãos, problemas que eles são muito mais profundos do que a mão daquele homem. Problemas que eles não podem ser vistos. Problemas que eles não podem ser enxergados. O problema na mão daquele homem era visível, mas existem necessidades muito mais profundas que não podem ser vistas pelos olhos humanos. E eu cito algumas aqui. O pecado. O pecado, muitas vezes, ele não é visível. Ele está escondido. Está guardado dentro do coração. O orgulho, muitas vezes, ele não é visível. Há pecados que eles não são visíveis. A incredulidade não é visível. A clareza, a dureza do coração, ela também não é visível. O problema daquele homem era visível, mas há problemas muito mais profundos nas nossas vidas que não estão diante dos olhos das pessoas. Que aqueles que nos veem, que nos enxergam, que convivem conosco, eles não podem enxergar. Ninguém pode enxergar um pecado escondido dentro do seu coração. Ninguém pode enxergar o coração orgulhoso que nós temos. Ninguém pode enxergar o nosso coração incrédulo e muitas vezes endurecido. Isso não está visível diante de todos. Mas preste atenção, irmãos. Tudo aquilo que não está visível aos olhos humanos está completamente exposto diante de Cristo. Aquilo que as pessoas não veem, aquilo que é mais profundo do que os olhos do ser humano, tudo isso está exposto diante de Jesus. Jesus, ele conhecia as necessidades daquele homem. Jesus, ele conhece as nossas necessidades. Sejam elas visíveis, sejam elas invisíveis. Jesus, ele conhece as nossas necessidades, irmãos. Sejam elas físicas ou espirituais. Jesus, ele conhece aquilo do que nós precisamos. Não há, meus irmãos, nenhum tipo de necessidade que possuímos que não estejam patentes e visíveis aos olhos de Cristo. A mão daquele homem estava ressequida. Sabe o que nós vamos ver ao longo do texto aqui? Nós vamos ver que o coração dos fariseus e que a enfermidade que os fariseus eles possuíam era muito mais grave do que a condição daquele homem que estava dentro da sinagoga com uma das suas mãos problemáticas. Uma segunda verdade aqui é que Jesus ele nos chama para sair da multidão e nos colocar diante dele. É isso que ele faz com aquele homem. No verso 3, Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Jesus chama ele para que ele saísse de trás da multidão e para que ele se colocasse diante dele. À primeira vista, parece apenas uma mudança de posição dentro da sinagoga. Até esse momento, aquele homem ele estava entre a multidão. A sua necessidade estava presente, mas ele não está no centro da cena. Ele é mais um ali dentro. Ele é mais uma pessoa que está no culto. Ele é mais uma pessoa que está ali para ouvir o sermão. Ele é mais uma pessoa que está ali para louvar a Deus. Até aquele momento ele não está no centro da cena. Quando Jesus diz para ele, venha aqui para o meio, o verbo vem aqui, ele é utilizado por Jesus e ele expressa uma ordem direta. Jesus está dando uma ordem para aquele homem. É um chamado da autoridade de Cristo. Quando aquele homem obedece a Jesus, ele deixa a posição de apenas um observador. Agora ele vem para o centro da cena. Ele passa a fazer parte daquilo que Jesus está querendo ensinar aos fariseus. Ele passa a ocupar o centro da narrativa, ao trazer aquele homem para o centro. Jesus obriga todos os presentes a encarar aquilo que tentavam ignorar. Jesus bota ele no centro e agora a multidão não pode mais ignorar que tem um homem com dificuldades ali dentro. Os fariseus, eles já não podem mais fingir que aquele homem não existe. Jesus traz ele para o centro da cena. Agora a sua necessidade está diante de todos. Jesus está dentro da sinagoga e ele não chama os fariseus para o centro. Ele chama o homem em necessidade para o centro. Ele traz o homem que necessitava para o centro. Ele chama aquele homem em necessidade. A religião dos fariseus colocava no centro as suas tradições. Jesus, ele coloca no centro uma pessoa necessitada. Ele conduz aquele homem ao encontro pessoal com ele. Ele chama aquele homem para estar com ele ali. Ele não vê apenas a necessidade daquele homem. Ele conduz aquele homem para um encontro com ele. Jesus, irmãos, ele não apenas vê a nossa necessidade.
muitas vezes Ele nos conduz para um encontro pessoal com Ele, mediante as nossas dificuldades. O que a dificuldade na vida daquele homem fez com ele? Aproximou ele de Jesus. O propósito de Deus para as dificuldades que enfrentamos é que nós venhamos a nos aproximar dele. É que nós venhamos a ter um encontro pessoal com ele. A grande verdade é que o oposto é verdadeiro. A maioria das pessoas, quando começa a ter problemas, elas têm uma tendência de se afastar do Senhor, ao invés de se aproximar do Senhor. A necessidade daquele homem colocou ele em um encontro pessoal com Cristo. É isso que as nossas necessidades e dificuldades devem fazer. Elas devem nos levar para mais próximos de Jesus, para um encontro pessoal com Ele. Aquele homem não permaneceria escondido na multidão. Ele precisaria ser colocado diante do Senhor. Ele precisaria encarar a real condição da sua vida. Encarar que ele tinha um problema. Encarar que havia uma necessidade na sua vida. Isso, irmãos, é uma realidade para todos nós. Chega um momento da nossa vida, irmão, em que nós vamos precisar nos colocar diante de Cristo. Chega um momento da nossa vida em que nós vamos precisar encarar a real condição da nossa vida. Chega um momento que nós precisamos parar de fugir, parar de nos esconder, parar de ficar atrás da multidão, parar de encontrar desculpas e ir a Cristo e encarar a real condição das nossas vidas. Aquele homem, ele não permaneceu escondido. Nós não podemos permanecer escondidos. Nós precisamos nos colocar diante de Cristo e encarar a real condição das nossas vidas. Nós precisamos nos despojar de toda a máscara, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Encarar a real condição do nosso coração. Nos despojar dessa capa, da nossa fantasia, da máscara que gostamos de usar. Já bem, será que essa não é a sua necessidade hoje? Essa noite? Aqui nesse culto? Será que essa não é a necessidade da sua vida? Será que você não está aqui hoje e você precisa parar de usar máscaras e encarar a real condição do seu coração? A real condição da sua vida? Será que você não precisa se despojar de toda e qualquer máscara? Sair de trás da multidão? Parar de se esconder? Se colocar diante de Cristo? Será que Jesus, irmão, não está te chamando hoje para se colocar diante dele, como ele fez com aquele homem, dizendo: venha para o meio, venha para cá? Será que o Senhor não está nos chamando, como chamou também aquele homem? Há uma terceira verdade aqui. E essa é que Jesus, ele revela que a nossa maior necessidade é mais profunda do que nós pensamos. Veja bem, irmãos, a nossa maior necessidade ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Isso, às vezes, está oculto de nós. A mão ressequida daquele homem não é o único problema que Marcos quer destacar aqui. Marcos está usando a situação daquele homem para mostrar algo muito mais profundo. Na verdade, a mão daquele homem se torna uma porta de entrada para uma realidade muito maior. Ao chamar aquele homem para o centro, Jesus não está apenas expondo uma enfermidade física. Jesus está aqui expondo o coração dos fariseus. Quando Jesus chama aquele homem para o centro da sinagoga, sabe o que Jesus vai fazer? Ele não vai apenas expor o homem que tem uma mão ressequida. Ele vai expor a condição do coração dos fariseus. O coração dos fariseus estava tão atrofiado quanto a mão daquele homem. O coração deles estava tão atrofiado, ou mais atrofiado, do que a mão daquele homem que estava na sinagoga, necessitado de um milagre. A mão daquele homem e a condição física daquele homem revelam a condição do coração dos fariseus. A enfermidade daquele homem era visível. Todos viam. Todos conseguiam enxergar. Mas a enfermidade dos fariseus não era visível. Era uma enfermidade invisível. A enfermidade daquele homem desperta a compaixão em Cristo. Cristo se compadece dele. Jesus vai curar aquele homem. Só que a enfermidade dos fariseus, como nós veremos mais para frente, ela desperta indignação e tristeza. Jesus ele vai ficar irado com os fariseus, indignado com a condição do coração deles e com a atitude deles para com aquele homem. Irmãos,
o maior problema naquela sinagoga não era a mão atrofiada daquele homem. Era a dureza do coração dos fariseus. Esse era o maior problema ali. O problema não era o homem da mão atrofiada. Eram os fariseus com o coração atrofiado. Jesus ali, ele poderia simplesmente curar aquele homem. Ele poderia curar ele rapidamente. Mas antes de fazer o milagre, Jesus ele vai expor a dureza do coração daqueles que estavam na sinagoga. Antes de curar aquele homem, antes de restaurar a mão dele, Jesus ele vai fazer questão de mostrar para os fariseus qual era a verdadeira condição do coração deles. Irmãos, nós somos limitados. E essa é uma realidade. Nós somos limitados e enxergamos apenas os problemas externos. Mas Jesus, o Jesus a quem nós servimos, ele vai além da superfície. Ele vai além daquilo que é externo. Ele vai além daquilo que é visível. Jesus vê aquilo que ninguém mais vê. Jesus ele vê a condição do nosso coração. Jesus ele conhece o nosso coração. Ele sabe da condição do nosso coração. Aquele homem sabia que a sua mão precisava ser restaurada. Ele sabia que precisava de um milagre. Mas os fariseus não sabiam que os seus corações precisavam ser transformados. Eles não sabiam que estavam mais enfermos do que aquele homem. A enfermidade física daquele homem era grave, mas a cegueira espiritual dos fariseus era ainda mais grave. Era ainda pior. A mão ressequida daquele homem lhe trazia restrições físicas, restrições temporais, mas o coração endurecido dos fariseus lhes impedia de enxergar a necessidade que tinham diante de Deus. A condição deles era muito pior. O coração deles era um coração endurecido. E veja bem, meus irmãos, um coração endurecido, ele impede as pessoas de enxergarem as suas necessidades diante de Deus. Um coração endurecido é um grave problema. As pessoas com o coração endurecido, elas pensam que elas não são tão más, que elas não são tão ruins, que elas não são tão pecadoras. Afinal de contas, eu não roubo ninguém, eu não matei ninguém, eu não uso drogas, eu não traí a minha esposa, eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de evangelho. Um coração endurecido, um coração autossuficiente, um coração que não consegue enxergar a sua necessidade diante de Deus. O puritano John Owen, ele fala algo muito importante a respeito do coração humano. John Owen, ele diz: o grande engano do coração humano é pensar que está bem quando a sua condição diante de Deus é miserável. E esse é o grande engano do coração humano. São pessoas que pensam que a sua vida está boa, que do jeito que elas estão vivendo está legal, que está tudo ok com o modo que elas decidiram viver. E elas não conseguem enxergar a condição miserável dos seus corações. Elas não conseguem enxergar a condição da sua vida diante de Deus. Essa, meus irmãos, é uma descrição perfeita dos fariseus. Eles estavam enganados. Eles pensavam que eram bons, mas diante de Deus, eles eram miseráveis. O homem da mão ressequida sabia que precisava de restauração. E que a única solução para o problema dele era ter a sua mão restaurada. Os fariseus, eles não percebiam que os seus próprios corações precisavam ser transformados. A enfermidade daquele homem era visível. A dos fariseus era invisível e muito mais grave. Era uma enfermidade muito mais grave. A pergunta que fica aqui para nós, irmãos, é: com quem você mais se parece? Com quem você mais se parece aqui? Com quem você é mais parecido? Com o homem da mão ressequida? O homem que tinha uma necessidade e se colocou diante de Cristo com a sua necessidade? Com quem você mais se parece? Com esse homem que diante das suas necessidades ouviu o chamado de Cristo, se colocou diante de Cristo? Ou você se parece mais com os religiosos, que apesar de toda a sua religião, não percebiam a verdadeira condição de seus próprios corações? Com quem você se parece mais?
Com o homem da mão ressequida ou com os fariseus? Como alguém que entende a sua necessidade, se coloca diante de Deus, ou como alguém que desconhece a real condição do seu coração? Você é mais parecido com esse homem que reconheceu a sua necessidade, ou com os líderes religiosos que acreditavam não precisar de nada? Com quem você é mais parecido? Uma segunda verdade aqui que o texto nos mostra a respeito da condição do coração humano e de como Jesus age diante do ser humano é que nós precisamos ter cuidado com a dureza do nosso coração. Veja bem, tenha cuidado com a dureza do seu coração. Tenha cuidado. Como falei aqui anteriormente, é algo muito perigoso ter um coração duro. Tenha cuidado com a dureza do seu coração. Nos versos 4 e 5, Jesus ele faz uma pergunta para os fariseus. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Veja bem, meus irmãos, a grande verdade é que a mão ressequida daquele homem não era o principal problema. Ele estava ali revelando um problema muito mais profundo. Ele estava revelando a dureza e a condição do coração daqueles homens, dos líderes religiosos. Aqueles homens tinham o seu coração duro. O coração deles era um coração endurecido. Marcos nos mostra o quão endurecido era o coração daqueles homens. E há 3 características que Marcos deixa claro aqui de um coração endurecido. Veja bem, 3 características de um coração endurecido. Ouça, sonde o seu coração e analise se o seu coração não é um coração que se tornou endurecido ao longo do tempo. 3 características de um coração endurecido. A primeira delas, a primeira característica de um coração endurecido: o coração endurecido, ele perde a capacidade de discernir o que agrada a Deus. Um coração endurecido, ele perde a capacidade de discernir o que agrada e o que não agrada a Deus. Ele perde essa capacidade. Jesus faz uma pergunta para eles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar ela morrer? Estou fazendo uma pergunta para eles, para que eles respondam. O que é lícito aqui? Qual que é a vontade de Deus? É que o bem seja feito ou que o mal seja feito no sábado? É que uma pessoa seja salva ou que uma pessoa venha deixar a morrer no sábado? Jesus faz uma pergunta buscando uma resposta daqueles homens. Você consegue observar que Jesus ele não entra aqui numa discussão detalhada sobre as tradições e interpretações secundárias da lei. Jesus não está focando no sábado aqui. Mas para que a gente entenda, você lembra que domingo passado eu falei aqui que eles haviam criado 39 leis ou 39 mandamentos extras, que eles acrescentaram e exigiam que aquilo fosse obedecido? Havia algo específico sobre a cura, dentro daqueles 39 requisitos que os fariseus haviam estabelecido. Nós vimos isso no domingo passado, que eles haviam criado 39 regras do que não se podia fazer no sábado. Entre essas regras, estava uma regra de que era proibido curar um enfermo no sábado. Era ilícito. Os fariseus haviam estabelecido isso. Era permitido que se evitasse que um ferimento piorasse, mas não era permitido curar um enfermo. Não era permitido fazer algo para que o doente melhorasse. Isso era proibido. A lei permitia salvar uma vida em sábado, apenas no caso de uma grande emergência. Era isso que a lei dizia. Se uma pessoa está a morrer no sábado, então era lícito salvar essa pessoa. Só que Jesus está tratando de um homem que não está morrendo. A necessidade dele não era uma necessidade para a morte. Jesus está tratando de algo que não levaria aquele homem à morte. Ele já estava há um tempo naquela condição. Jesus ele pergunta: o que é lícito então? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou deixar que a pessoa morra? Jesus ele força os seus críticos a tomarem uma decisão diante da pergunta. Ele faz aquela pergunta, deixando eles num beco sem saída. Eles precisavam responder aquilo. Eles deveriam responder: o que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal?
Qual é a vontade de Deus? É isso que Jesus está perguntando para eles. Qual que é a vontade de Deus? O que agrada a Deus diante de um homem necessitado? Demonstrar misericórdia a ele ou permanecer indiferente? O que agrada a Deus? Promover o bem ou deixar de fazer? É isso que Jesus está perguntando àqueles homens. O que Deus quer que seja feito no sábado, o bem ou o mal? Que se exerça a misericórdia ou que se permaneça indiferente? A pergunta de Jesus, ela é tão simples que não exige uma longa discussão. A resposta está diante daqueles homens. Só que eles não conseguem enxergar ela. Eles não conseguem dar uma resposta clara e objetiva à pergunta de Jesus por conta do coração duro que eles tinham. A dureza de coração daqueles homens impedia eles de darem uma resposta simples e objetiva à pergunta de Cristo. Irmãos, um dos efeitos mais danosos de um coração endurecido é a incapacidade de enxergar aquilo que deveria ser evidente à luz da palavra de Deus. É uma marca de um coração endurecido. Está ali evidente, está ali claro, está ali transparente e cristalino. A palavra de Deus está deixando claro, mas um coração endurecido não consegue enxergar claramente aquilo que a palavra de Deus exige. Um coração endurecido não enxerga aquilo que o Senhor espera. Aqueles homens haviam transformado aquilo que Deus deu para abençoar a vida do seu povo em um sistema de regras que sufocava as pessoas. Foi nisso que eles transformaram o sábado. A dureza do coração, meus irmãos, ela nem sempre afasta uma pessoa da religião. Não, mas eu estou na igreja, não perco um culto. Eu venho todo domingo. Você pode estar aqui todo domingo com o seu coração endurecido. A dureza do coração, ela não afasta as pessoas da religião. Muitas vezes o que ela faz é tornar as pessoas mais religiosas. Os fariseus não eram homens irreligiosos. Eles não eram pagãos. Eles não eram indiferentes às coisas de Deus. Os fariseus eram profundamente envolvidos com a religião. Porém, o coração deles estava longe do Senhor. Eles haviam perdido a capacidade de discernir o que agradava a Deus ou não. Irmãos, quando um coração começa a se endurecer, não necessariamente há um abandono da Bíblia. Não necessariamente há um abandono da igreja. Ou um abandono das atividades religiosas. Muitas vezes, todas essas coisas continuam a serem feitas. Elas continuam a serem praticadas. O problema é que, muitas vezes, aqueles que estão com o coração endurecido e permanecem nas práticas religiosas, eles passam a enxergar a vida através de opiniões, tradições, das suas vontades, do seu querer, e não da palavra de Deus. Eles começam, aos poucos, a se perguntar coisas do tipo: o que agrada a Deus? Não, eles não perguntam isso. Pessoas com o coração endurecido, eles perguntam: o que eu prefiro? O que é bom para mim? O que eu gosto de fazer? O que sempre foi feito? O que me parece correto? Eles não perguntam o que está escrito. Eles não perguntam o que a palavra de Deus diz. Eles colocam na frente da palavra de Deus as suas preferências, as suas tradições, as suas vontades. Foi exatamente isso que aconteceu com os fariseus. Eles estavam tão presos às suas interpretações que já não conseguiam enxergar aquilo que era evidente. Que eles deveriam exercer misericórdia para com as pessoas. Estava claro diante deles. Mas a dureza do coração deles impossibilitava eles de enxergar. Estava evidente diante deles. Um homem necessitado estava diante deles. A oportunidade de demonstrar misericórdia estava diante deles. O próprio Filho de Deus estava diante deles. E mesmo assim, eles não conseguiam discernir o que agradava ao Senhor. Eles não conseguiam discernir o que Deus queria e o que Deus não queria. Um dos sinais de um coração endurecido é quando as convicções pessoais
elas passam a ocupar um lugar maior que a própria vontade de Deus revelada nas Escrituras. É um coração endurecido. É um sinal. Se aquilo que você pensa, se aquilo que você quer, se aquilo que você acha, está na frente das Escrituras, e você sabe o que a Escritura pede, o que ela quer e o que ela exige, e ainda assim você não faz o que a Escritura quer, o que ela pede, o que ela exige, mas faz a sua vontade, talvez o seu coração esteja endurecido. E você não esteja vendo aquilo que está diante dos seus olhos. Uma segunda marca de um coração endurecido é que o coração endurecido ele permanece em silêncio diante da verdade. O que a verdade faz com o coração endurecido? Ela cala. Jesus pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Marcos diz: mas eles ficaram em silêncio. Como eles ficaram? Quietos. Em silêncio. Sem resposta. Aqueles homens ficam em silêncio. Um coração endurecido permanece em silêncio diante da verdade. O silêncio desses homens aqui não é o silêncio de quem não sabe responder o que Jesus está perguntando. Eles sabiam. O silêncio desses homens aqui não é de quem está refletindo ou procurando compreender a pergunta de Jesus. Não é isso. O silêncio desses homens aqui é o silêncio de quem foi confrontado pela verdade. Eles foram confrontados. Sabe como eles responderam? Silenciando. O silêncio deles demonstrava a derrota moral diante de Jesus. Quando Jesus pergunta o que é lícito ou não e eles calam, Jesus derrotou eles moralmente diante de todos. Aquele silêncio, ele demonstrava a derrota moral deles diante de Jesus. Era óbvio que eles sabiam a resposta. Era óbvio que eles sabiam que fazer o bem agradava a Deus, que demonstrar misericórdia agradava a Deus, que ajudar aquele homem era o correto. Mas eles permanecem em silêncio. Eles não respondem. Eles calam. Eles silenciam diante do confronto. Por quê? Por que aqueles homens ficam em silêncio? Eles ficam em silêncio porque qualquer resposta honesta exigiria reconhecer que Jesus estava certo. E eles não queriam isso. Eles não queriam reconhecer que aquilo que Jesus estava exigindo era o correto. Reconhecer que Jesus estava certo significaria admitir que eles estavam errados. E eles não queriam admitir. Então eles silenciam. Eles se calam diante do confronto. Jesus está falando para eles a verdade. Jesus está confrontando eles com a verdade. Você consegue observar que a verdade, ao ser ensinada, e os fariseus, ao serem confrontados com a verdade, eles endurecem o seu coração? Você consegue observar isso? Que quando Jesus confronta eles, a resposta deles não é arrependimento, a resposta deles não é concordar com o que Cristo está falando, a resposta deles é o silêncio. E o silêncio deles denota endurecimento. Meus irmãos, quando a verdade deixa de produzir arrependimento, ela passa a produzir endurecimento. Veja bem, a palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca. Ela sempre produz o resultado para o qual ela foi enviada. Em alguns, a palavra ao ser pregada produz quebrantamento e arrependimento. Em outros, a mesma palavra produz endurecimento. Como eles estão respondendo a verdade? Com o coração endurecido. Sempre que a verdade deixa de produzir arrependimento, ela produz endurecimento. Os fariseus não rejeitam Jesus por falta de conhecimento, pois conhecimento não faltava para eles. Eles eram muito entendedores. Eles não rejeitam Jesus porque a pergunta era difícil demais. Então não era. Era uma pergunta simples. Eles rejeitam Jesus
porque os seus corações estavam endurecidos. Eles rejeitam Jesus porque não desejam se submeter às implicações da verdade. A verdade está sendo ensinada. E sabe o que eles querem? Ou melhor, o que eles não querem? Eles não querem obedecer à verdade. Então eles endurecem os seus corações. Eles se fecham para aquilo que Jesus está ensinando. Eles rejeitam Jesus justamente por conta disso. Porque eles não desejavam se submeter às implicações da verdade. Muitas vezes imaginamos que o maior problema espiritual das pessoas seja a ignorância, quando não é. A ignorância não é o maior problema espiritual das pessoas. A grande maioria das pessoas hoje sabe quem é Jesus. A grande maioria das pessoas já ouviu o Evangelho. A grande maioria das pessoas já entrou em uma igreja. Muitas vezes nós estamos pensando que esse é o maior problema das pessoas, ignorância. Mas a realidade, meus irmãos, é que o problema é outro. O problema não é ignorância à verdade. O problema é resistência à verdade. É resistência àquilo que a Bíblia fala. É resistência àquilo que a Bíblia ensina. É resistência àquilo que a Bíblia exige. Esse é o maior problema que nós enfrentamos hoje. Pense comigo. Quantas pessoas conhecem a verdade? Que você conhece. E que elas não estão na igreja. Quantas pessoas conhecem a verdade? Elas sabem o que as Escrituras dizem e elas até falam o que Jesus fala. Elas até dizem, a Bíblia fala sobre isso. Elas sabem quem é Jesus. Elas conhecem a verdade. Elas sabem o que as Escrituras dizem. Elas falam de Jesus. E mesmo assim, elas resistem à palavra de Deus. Quantas pessoas que você conhece que são exatamente assim? Elas já ouviram o Evangelho, elas conhecem o Evangelho, elas conhecem a palavra de Deus, mas elas resistem à palavra de Deus. Por que elas resistem? Simples. Elas resistem porque a verdade que elas conhecem confronta o seu estilo de vida pecaminoso, exigindo uma mudança de atitude. E é por isso que mesmo conhecendo, sabendo e muitas vezes pregando, elas endurecem o seu coração. Porque essa verdade que elas conhecem, sabem e muitas vezes falam a respeito, exige que elas abandonem o pecado. E elas não querem. Elas querem continuar nas mesmas práticas, do mesmo jeito. O que isso está apontando? Um coração endurecido para a verdade. Um coração que resiste àquilo que a palavra de Deus exige. Meus irmãos, ouça com atenção. É um grande problema ouvir a verdade e resistir a ela. É um grande problema. Vê bem, você está em sérios apuros. Se você ouve a verdade, sabe a verdade, conhece a verdade e resiste à verdade. Isso é um grande problema. Isso não é um problema pequeno. É um grande problema. Conhecer a verdade, resistir à verdade. É um grande problema saber o que Deus está dizendo e não obedecer. É um grande problema. Já bem, de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. É um grande problema. Saber o que a palavra exige de nós e desobedecer deliberadamente o que a palavra de Deus exige. Veja bem, é um grande problema. Saber o que Deus está dizendo e não querer obedecer. Meus irmãos, é um grande problema ser confrontado pela palavra e procurar justificativas em vez de se arrepender. É um grande problema. Tudo isso está apontando para um coração endurecido. Tudo isso está demonstrando um coração endurecido. Ouvir e resistir. Saber e não obedecer. Ser confrontado e não se arrepender. Um coração duro. O que endurece o coração? O pecado. É o pecado que endurece o nosso coração. Se nós estamos resistindo ao que a Bíblia diz, se nós estamos desobedecendo deliberadamente o que a Bíblia diz, se quando confrontados nós não nos arrependemos, isso está significando que há pecado na nossa vida e que o nosso coração está endurecido por conta do pecado. E aí eu preciso falar para você, se o seu coração é um coração que resiste, desobedece deliberadamente, que quando confrontado não se arrepende,
Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, para que você se arrependa dos seus pecados, para que o seu coração se torne novamente quebrantado diante dele. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite para que você clame pela misericórdia dele, para que você não permaneça com o seu coração endurecido, fechado à repreensão do Senhor. É um péssimo sinal, meus irmãos. É um péssimo sinal. John Charles Wright, ele diz o seguinte sobre a questão de um coração endurecido. John Charles Wright, ele diz: nada endurece tanto o coração quanto ouvir repetidamente a verdade sem obedecer. Sabe o que torna o coração de uma pessoa duro? Ouvir a verdade e não obedecer a verdade. Conhecer a verdade e não obedecer a verdade. Ser confrontado pela verdade e não se arrepender do pecado. Você percebe que você pode estar enchendo a medida de juízo sobre a sua vida? Que todas as vezes que você se assenta em um culto para ouvir uma pregação, que todas as vezes que você abre as escrituras, que você ouve o que é a verdade, que você sabe o que é a verdade, e que você desobedece a verdade, que isso está fazendo com que o seu coração se torne cada vez mais duro? Você consegue perceber isso? Você consegue analisar isso? Que nada endurece tanto o coração quanto ouvir repetidamente a verdade sem obedecê-la? Há uma prova clara disso aqui. Nós estamos vendo isso há algumas semanas. Os fariseus são a prova clara disso. Nós gostamos de olhar para os fariseus como um modelo de pessoas religiosas. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja vivendo como fariseus, com uma religiosidade vazia, com uma vida baseada em tradições, vivendo uma vida de endurecimento espiritual. Isso aqui é um exemplo para nós. Os fariseus são um modelo que nós não podemos replicar, irmãos. Eles ouviam a verdade, não obedeciam ela. Eles conheciam a verdade, mas não estavam dispostos a se curvar diante dela. O conhecimento que deveria conduzi-los ao arrependimento acabou se tornando uma testemunha de sua própria dureza. Uma terceira característica aqui de um coração endurecido é que o coração endurecido, ele entristece o próprio Cristo. Jesus pergunta a eles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Aí o verso 5, a primeira parte, Jesus ele vai ter uma reação aqui. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem. O que a dureza daqueles homens causa em Jesus? Duas reações. Jesus se indigna. Se indignar aqui, Jesus ficou irado com a dureza de coração daqueles homens. E Jesus, ele se entristece. Marcos nos mostra aqui duas emoções coexistindo: indignação e tristeza. Jesus está indignado porque aqueles homens haviam distorcido a vontade de Deus. Eles haviam transformado a religião em algo sem misericórdia. Eles preferiram proteger as suas tradições a ver um homem restaurado. Mas ao mesmo tempo que está indignado, Jesus também está entristecido. Ele não olha para aqueles homens com desprezo ou com indiferença. Jesus está entristecido ao ver tamanha dureza no coração dos fariseus. Jesus olha para a dureza do coração daqueles homens e aquilo entristece Jesus. Um coração endurecido traz tristeza a Jesus. Não só tristeza, indignação, mas tristeza também. Jesus se entristece com a condição do coração dos fariseus. Jesus não apenas condena a dureza do coração, ele também lamenta por ela. Porque ele sabe aonde a dureza de coração termina. Sabe por que Jesus se entristece com um coração endurecido? Porque ele sabe que o fim de um coração endurecido não é bom. Não é uma bênção ter um coração endurecido. Jesus se entristece porque ele sabe que vai acabar mal ter um coração endurecido. O resultado de um coração endurecido não será benéfico. Ele será desastroso para aqueles que o possuem. Jesus se entristece porque ele sabe o fim disso. Ele sabe aonde isso vai terminar. O que indigna e entristece Jesus não é a mão ressequida daquele homem. É o coração duro dos fariseus. É o coração endurecido daqueles homens. Um coração que afastava aqueles homens da graça. Um coração endurecido afasta o homem da graça de Deus. O torna insensível à voz de Deus. E não consegue ouvir Deus. E não consegue ouvir Deus chamando. E não consegue ouvir a palavra de Deus. Veja bem, o coração endurecido
faz com que as pessoas ouçam e não escutem. Elas ouvem e rejeitam. Elas ouvem, não querem. Elas ouvem e desprezam. Um coração endurecido afasta o homem da graça. Torna o homem insensível à voz do Senhor. Meus irmãos, sabe o que é mais assustador aqui? O mais assustador é que os fariseus, eles não percebem a condição em que se encontram. Eles não percebem isso. Eles têm um coração duro, mas eles não conseguem perceber isso. Eles não sabem. Eles não conseguem identificar a condição do coração deles. E isso aqui é o mais assustador. Eles não conseguem perceber a condição em que se encontram. Eles não sabem que seus corações estão endurecidos. Não sabem. Talvez você está aqui e ache que seu coração não está duro. Você acha que o seu coração está bom. Ele está bem diante do Senhor. Os fariseus também achavam que o coração deles estava bem com Deus. Quando não estava. Quando estava endurecido e fechado para a voz de Cristo. O homem da mão ressequida se aproxima de Cristo porque reconhece as suas necessidades. Os fariseus, eles se afastam de Cristo porque eles acreditam não precisar dele. Acreditam não ter necessidade. Eles acreditavam que a vida deles estava bem como estava. Não está bom. Minha vida está boa assim. A minha vida nunca foi tão boa. Eu gosto dos testemunhos. As pessoas dizem, não, minha vida nunca foi tão boa depois que eu saí da igreja. Melhorou. Minha vida melhorou depois que eu saí da igreja. Nunca foi tão boa como era agora, como está agora. Eu nunca aproveitei tanto. Eu nunca vivi tão bem. Você não consegue reconhecer e enxergar a real condição do seu coração. Você está se enganando. Você está enganando a si mesmo. A coisa mais perigosa que pode nos acontecer é não perceber a miséria do nosso coração diante de Deus. A coisa mais perigosa é não perceber a nossa condição miserável diante de Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles homens. Eles estavam diante do Filho de Deus. Eles estavam diante da verdade encarnada. Eles estavam diante da manifestação da graça. E sabe como eles permaneceram? Duros. Fechados. Com seus corações endurecidos. A questão aqui, meus irmãos, não é apenas se os fariseus tinham um coração endurecido. O que eles tinham? A questão para nós aqui é se não há evidências na nossa vida de que o nosso coração se tornou um coração endurecido. Essa é a questão para nós. Será que o seu coração, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje, será que o seu coração não se tornou um coração endurecido? Um coração fechado, resistente, que desobedece deliberadamente a palavra de Deus? A questão aqui não é sobre os fariseus. A questão é sobre nós. Será que o nosso coração não se tornou um coração endurecido? Será que não há evidências na nossa vida dessa mesma dureza que havia na vida dos fariseus? Olhe para mim. Será que o nosso coração não se tornou endurecido? Será que essas evidências não estão em nós? Olhe para o seu coração aqui nessa noite e analise. Você ainda é alguém ensinável pela palavra de Deus? Você é alguém ensinável? Quando alguém senta com você e abre a Bíblia e diz isso aqui, ó, meu irmão, isso aqui é pecado, a Bíblia está dizendo. Essa prática aqui é pecaminosa, a Bíblia está dizendo. Isso aqui que você está fazendo não é bíblico. O que você faz com isso? Você recebe a repreensão pelas Escrituras? Ou você ouve com seus ouvidos e diz, não importa, a vida é minha. Eu faço o que eu quero dela. Você é alguém ensinável pela palavra de Deus? Se alguém abre as Escrituras e prova pelas Escrituras que o que você está fazendo é pecaminoso, errado e que não agrada a Deus, você recebe isso? Ou você diz, ninguém tem nada a ver com a minha vidinha. Ninguém tem nada que se meter naquilo que eu faço. Se você não recebe, o seu coração está duro. Endurecido. Você é alguém ensinável pela palavra de Deus? Será que não há evidências de endurecimento no seu coração?
Analise aí. Você ainda se submete quando a Escritura confronta os seus pensamentos, atitudes e práticas? Você se submete? Quando a Bíblia ela confronta o que você pensa, quando a Bíblia confronta as suas atitudes, quando a Bíblia confronta as suas práticas, você se submete a isso? Ou você diz, não, eu sei que está errado, mas eu vou continuar fazendo. Eu sei que não é a vontade de Deus, mas eu vou continuar fazendo isso. Eu sei que não é isso que Deus quer. Eu sei até que eu estou pecando, mas eu vou continuar fazendo. Coração endurecido. Uma evidência clara de um coração endurecido. Será que seu coração não se tornou endurecido e insensível à voz do bom pastor? Será? Analise aí. Seu coração ainda se sensibiliza diante da graça de Deus? Seu coração é um coração sensível diante da graça de Deus? Ou você está barateando a graça? Não, é que Deus me ama. Não, é que é pela graça que eu sou salvo. A graça que te salva é a graça que te transforma. E se a graça te salvou, ela vai te transformar. Ela vai te santificar. Ela vai te moldar. Jesus não te salva pela graça para quê? Para você continuar na prática do pecado e usando a palavra graça como um escudo para viver pecaminosamente. Você ainda é alguém sensível diante da graça de Deus? Seu coração está sensível diante da graça? Será que não há evidências de endurecimento no seu coração? Analise aí, meu irmão. Você se alegra quando Deus corrige sua vida? Ou você resiste à sua voz? Quando você é corrigido por Deus, exortado por Deus, confrontado por Deus, você se alegra? Ou você se cala, endurece o seu coração como os fariseus? Você se alegra quando Deus corrige você, corrige a sua vida? Ou você resiste à voz de Deus? Cabe lembrar aqui que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. E que quem não ouve a voz do bom pastor, a Bíblia chama de bode. Ovelha ouve a voz do pastor. E a voz do pastor hoje ela fala por meio das Escrituras. O bom pastor está falando hoje aqui por meio da sua palavra. A questão é, o seu coração é um coração que ouve a voz do bom pastor? Ou o seu coração é um coração que enquanto eu estou pregando, ele está resistente a tudo o que eu estou falando? A maneira como você reage a um sermão, a uma pregação, a um ensino, isso revela muito da condição do seu coração. A maneira como você sai daqui todo domingo e responde a tudo que é ensinado aqui, isso fala muito a respeito da condição do seu coração. Como está o seu coração? Ele está quebrantado diante de Deus? Ele está quebrantado diante da graça? Ou ele está resistente à voz do Senhor? Uma terceira verdade aqui, a respeito da condição do coração humano e de como Jesus ele trabalha no ser humano. A terceira verdade aqui, confie no poder restaurador de Jesus. Confie. Nós precisamos confiar no poder restaurador de Jesus. Os versos 5 e 6 dizem assim: Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Depois de expor a necessidade daquele homem e revelar a dureza dos fariseus, Marcos aqui ele conduz a narrativa para o ponto mais alto e mais importante aqui. Tudo o que aconteceu até aqui está apontando para esse exato momento da cura daquele homem e do que vai suceder à cura daquele homem. Marcos ele encerra essa sessão de hoje aqui que nós expomos, nos mostrando o poder restaurador de Jesus sobre a necessidade daquele homem. Há três verdades aqui, meus irmãos, sobre o poder restaurador de Jesus nessa parte final do texto. A primeira verdade sobre o poder restaurador de Jesus é que Jesus ele nos chama a confiar em seu poder. Jesus ele chama aquele homem para o meio, e a segunda parte do verso 5 vai dizer assim: Jesus dizendo àquele homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada.
Jesus aqui, ele ordena exatamente aquilo que aquele homem não consegue fazer. Se ele pudesse estender aquela mão por suas próprias forças, não haveria necessidade do milagre. A ordem de Jesus aqui toca exatamente o ponto da incapacidade daquele homem. Você consegue perceber que Jesus ele vai trabalhando assim dentro do Evangelho de Marcos? Ele pede aquilo que as pessoas não podem fazer. Então, com o paralítico, o que ele faz? Ele diz para o paralítico andar. Só que o paralítico não tinha condição de andar. Ele faz isso também lá em João 11 com Lázaro. Lázaro está dentro do sepulcro e ele pede para Lázaro sair do sepulcro. Só que Lázaro, humanamente, não tinha condição de sair do sepulcro. Jesus ele trabalha desse modo. A sua ordem toca exatamente o ponto da incapacidade daquele homem. Em todos esses casos aqui, seja desse homem da mão ressequida, do paralítico, de Lázaro, dos discípulos quando Jesus chama eles, em todos esses casos existe o mesmo padrão. Jesus ordena, o homem é incapaz e o poder de Jesus supre aquilo que o homem não possui. Jesus pede, o homem não pode fazer, então o poder de Jesus entra em ação, fazendo aquilo que o homem é incapaz de fazer. Jesus ele não pergunta ao homem se ele acredita que consegue, se ele se sente preparado ou se ele possui força suficiente. A autoridade de Cristo não depende da capacidade humana. Ela cria aquilo que exige. A autoridade de Cristo cria aquilo que exige. Sua palavra não apenas ordena, ela produz aquilo que determina. É assim desde a criação. Deus diz, haja luz, então houve luz. Assim aconteceu aqui. Jesus fala e aquilo que era impossível àquele homem torna-se possível pelo poder daquele que falou. Frequentemente, meus irmãos, nós chegamos ao limite das nossas próprias forças. Frequentemente, encontramos pecados que não conseguimos vencer, hábitos que não conseguimos abandonar, áreas da nossa vida que não conseguimos transformar. E muitas vezes, diante dessas situações, olhamos para essas limitações da mesma forma que aquele homem certamente olhava para a sua mão, como algo impossível de ser mudado. Muitas vezes nós somos como aquele homem. Olhamos para a nossa condição, para aquilo que estamos passando, e pensamos, é impossível que a minha vida mude. É impossível que eu vença esse pecado. É impossível que eu mude esse hábito. É impossível. Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa vida como aquele homem olhava para a sua mão. Mas o Evangelho, meus irmãos, ele nos lembra que a esperança do povo de Deus nunca esteve na sua capacidade. A esperança do povo de Deus sempre esteve no poder de Cristo. Sempre. A vida cristã, meus irmãos, não é sustentada pela força do homem. É sustentada pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. O mesmo Cristo que ordenou ao homem que estendesse a mão, ele continua ainda hoje, chamando pecadores a confiar em seu poder, não nas suas próprias forças, mas no seu poder, na sua graça, indo a ele, suplicando pela sua misericórdia. Há um segundo ponto aqui, a respeito da restauração daquele homem e, consequentemente, nas nossas vidas, é que Jesus restaura completamente aqueles que se submetem à sua palavra. Estenda a mão, o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. No mesmo momento, o homem estende a mão dele é restaurada. Quando Jesus ele dá a ordem, aquele homem atende a ordem e a sua mão é plenamente restaurada, sem espetáculo, sem show, sem nada. De maneira rápida, simples e objetiva. Marcos, ele não diz apenas que a mão melhorou. Ele não diz assim, a mão daquele homem melhorou. Ou que a mão recuperou parte da sua força. Não. Marcos, ele é claro, ele diz que a mão daquele homem foi restaurada. Completamente restaurada. Jesus, irmãos, ele não veio apenas para aliviar sintomas. Ele veio para restaurar de forma plena aqueles que se aproximam dele pela fé. Todos aqueles que se aproximam de Jesus pela fé são plenamente restaurados. Jesus vai restaurar plenamente. Desde Gênesis, irmãos, o pecado tem deixado marcas em tudo que toca. Desde a queda, o pecado ele distorce, corrompe, ele quebra, ele desfigura o ser humano. Mas Jesus, meus irmãos, ele veio para iniciar a obra de restauração de todas as coisas. Nós vemos muitos milagres nos evangelhos. E esses milagres, eles não estão dissociados
da obra de Cristo e do propósito de Cristo. Não eram milagres apenas por milagres. Os milagres registrados nos evangelhos, eles são sinais dessa realidade. Eles apontam sempre para algo maior. Cada cego que volta a enxergar, cada leproso que é purificado, cada paralítico que volta a andar, cada morto que volta à vida, tudo isso está apontando para o reino que Cristo está inaugurando. Está apontando para algo maior, para o reino que está sendo estabelecido. Um reino onde os efeitos da queda serão finalmente removidos. A cura desse homem é uma demonstração do poder restaurador do Messias. Está demonstrando o poder de Cristo. Essa cura, meus irmãos, é uma pequena janela pela qual enxergamos a obra que Cristo veio realizar. Está apenas nos mostrando o que Cristo veio fazer, restaurar o ser humano. Restaurar o ser humano de maneira plena. E quando nós olhamos para esses relatos de cura e para aquilo que Cristo veio fazer, isso deve nos trazer esperança. É isso que Cristo veio fazer. Ele veio restaurar o ser humano. Isso deve nos alegrar. Herman Bavinck, ele fala algo a respeito da graça, que também nos cabe aqui nessa parte. Ele diz, a graça não restaura apenas partes do homem. Ela restaura o homem por completo. E é isso que a graça faz. A graça não muda mais ou menos. A graça não muda algumas partes. A graça não muda metade da vida. Assim como Jesus não curou aquele homem pela metade, não restaurou a mão daquele homem pela metade, assim a graça de Deus também não opera nas nossas vidas pela metade. A graça não muda apenas algumas partes da nossa vida, algumas partes do homem. Ela restaura o homem por completo. É isso que a graça faz. Aquela mão restaurada é um retrato dessa realidade. De uma graça que restaura plenamente o homem. O que Jesus fez naquele homem aponta para algo muito maior do que uma cura física. O que Jesus faz na vida daquele homem aponta para a obra restauradora que ele veio realizar em seu povo. É para isso que está apontando aquela cura. Para a obra que Cristo veio fazer no meio do seu povo. Para aquilo que Jesus veio operar no meio do seu povo. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e enxergamos apenas nossas falhas, nossos pecados, as fraquezas e limitações das nossas vidas. Mas a obra de Cristo, meus irmãos, ela não terminou no primeiro dia em que fomos convertidos. Veja bem, Jesus não faz uma obra por completo e instantaneamente. Ele vai fazendo a sua obra a partir da conversão. Ele começou uma boa obra no dia em que nós nos rendemos a Cristo. E essa obra, boa obra iniciada, ela é contínua na vida daqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. Essa graça continua ainda operando. Jesus continua nos santificando. Ele continua nos transformando. Ele continua nos conformando à sua imagem. Ele começa a boa obra no dia em que nós nos rendemos a Cristo. E desde lá, todos aqueles que de fato foram salvos estão sendo santificados, estão sendo transformados e estão sendo conformados à imagem do seu Filho. É uma obra contínua, progressiva, que só terminará em duas situações. Ou quando nós morrermos e nos encontrarmos com o Senhor, ou quando Cristo vier e buscar a sua igreja, caso nós estejamos vivos. Dentro desse meio tempo, irmãos, Jesus está operando no meio do seu povo. A sua graça está ali santificando, transformando e conformando o seu povo. Aquele homem não restaurou a própria mão, Jesus restaurou ela. Não foi ele que mudou por conta própria. Não foi ele que curou a sua própria mão. Não foi ele que fez um milagre em si mesmo. Foi Cristo. Foi Jesus quem transformou e restaurou a mão daquele homem. Da mesma forma, a transformação contínua do cristão não é resultado de mera força de vontade. Não é. A transformação contínua do cristão é resultado da operação contínua da graça de Deus em sua vida. É a graça operando continuamente, trazendo transformação continuamente. Irmãos, aquilo que Jesus começou, Ele vai completar. Ele vai completar a sua boa obra. Se um dia Jesus começou algo nas nossas vidas, Ele vai completar a sua boa obra. O que eu faço? Apenas se submeta à palavra. Apenas se dobre à palavra. Apenas obedeça a palavra. Apenas obedeça o que está escrito. Aquilo que Jesus começou, Ele vai completar, irmão. Uma terceira questão aqui a respeito
da restauração plena em Cristo é que Jesus divide inevitavelmente as pessoas pela forma como respondem à sua obra. Lembrando que Jesus diz que veio para trazer a espada, para dividir. Então Jesus, ele divide. Não, esse negócio Jesus divide. Ele veio para dividir. Ele veio para fazer separação entre o joio e o trigo. Ele veio para fazer separação entre bodes e ovelhas. Ele veio para trazer a espada, irmãos. Sabe o que é a espada de Jesus? É a maneira como as pessoas respondem à sua obra. As pessoas respondem de maneiras diferentes à obra de Cristo. Jesus, ele veio e divide inevitavelmente as pessoas pela forma como respondem à sua obra. Preste atenção no verso 6, que é o último verso aqui da nossa exposição de hoje. Depois do homem ser curado, Marcos diz: os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Você percebe que o mesmo milagre produz reações diferentes? Completamente diferentes. Essa mesma palavra que está sendo pregada aqui, irmão, ela está trazendo reações completamente diferentes em todos que estão aqui. Não são todos que estão recebendo a palavra do mesmo modo. Para alguns, essa palavra está agindo de uma determinada maneira. Para outros, ela está agindo de outra determinada maneira. Você consegue perceber que o milagre na vida daquele homem, ele produz reações diferentes? O que nós vemos aqui? Um homem que recebeu restauração. Um homem que foi restaurado. Um homem que experimentou restauração. O que nós vemos do outro lado? Os fariseus. E como os fariseus saem diante daquele testemunho, daquele milagre? Endurecidos. Uma mesma palavra, um mesmo milagre, um mesmo ambiente, duas respostas diferentes. Um experimenta a restauração. Os outros saem planejando um assassinato. Não era lícito curar um homem no sábado. Mas no mesmo sábado, aqueles que achavam ser ilícito curar um homem, eles estão planejando como tirar a vida de um outro homem. Você consegue perceber a diferença e a hipocrisia dos fariseus? Aquilo que eles condenavam, eles estão fazendo no sábado. A mesma palavra trouxe respostas diferentes. Meus irmãos, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo evangelho que quebranta o coração de alguns, endurece o coração de outros. O mesmo sol, o mesmo evangelho, a mesma palavra. A uns endurece, a outros quebranta. A manifestação da graça não amoleceu o coração dos fariseus. Pelo contrário, endureceu ainda mais. Seus corações foram ainda mais endurecidos. O que nós podemos ter certeza, meus irmãos, é que ninguém permanece neutro diante de Jesus. Não há neutralidade diante do Evangelho. Não há neutralidade diante de Jesus. Não há pessoas neutras aqui. Ninguém saiu neutro. Um experimentou a graça. Os outros experimentaram o endurecimento. Mas ninguém experimentou a neutralidade. Não há neutralidade diante de Cristo. Sua palavra sempre exige uma resposta. Sempre. Você está ouvindo um sermão aqui e isso aqui exige uma resposta de você. A palavra de Deus sempre exige uma resposta. Alguns, ao ouvirem a sua palavra, se aproximam dele e se submetem a ele. Outros, ao ouvirem a mesma palavra, se afastam e resistem a ele. Mas não há ninguém que permanece indiferente diante de Jesus. Ninguém. Observe a ironia aqui da narrativa. Jesus havia perguntado se era lícito ou não salvar uma vida no sábado. Agora os próprios fariseus estão planejando a morte de Jesus. A pergunta de Jesus havia revelado o coração dos fariseus. As atitudes deles agora confirmam aquilo que estava escondido. Veja bem, um coração endurecido, ele pode permanecer religioso por um tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, um coração endurecido, ele será testificado pelo modo em que a pessoa vai passar a viver.
Os fariseus estavam endurecidos, silenciosos, só que daqui a pouco eles saíram para planejar a morte de Cristo. Ninguém com o coração endurecido vai permanecer com o coração endurecido sem que em determinado tempo a sua vida testifique a condição do seu coração. Foi isso que aconteceu com os fariseus. Em um momento eles estão quietos, mas daqui a pouco eles estão saindo para planejar um homicídio. Aquilo que estava escondido é confirmado pelas atitudes deles. Há um detalhe importante aqui que às vezes passa desapercebido e que somente Marcos nos mostra nos relatos dos evangelhos. Você percebe aqui que o texto diz assim: os fariseus saíram dali e com os herodianos. Saem os fariseus e os herodianos. Eu vou só simplificar assim para que você entenda. É como se fosse Jesus e aí a esquerda e a direita se juntassem para matar Jesus. É o que está acontecendo aqui. Os fariseus, eles não eram amigos dos herodianos. Eles não tinham os mesmos princípios. Eles não tinham os mesmos valores. Mas Jesus, ele traz oposição tanto a fariseus quanto a herodianos. O que eles fazem? Eles se juntam para planejar a morte de Cristo. Somente Marcos fala sobre isso, sobre a junção entre os herodianos e os fariseus. Veja bem, meus irmãos. Jesus, ele sempre causa isso. Jesus, ele não é confortável. Ele não se adequa àquilo que as pessoas desejam. Aqueles dois grupos possuíam interesses distintos. Eles não tinham nada em comum. Até Jesus ameaçar ambos os grupos. Agora, porém, eles possuem um objetivo comum. Qual é? Eliminar a Jesus. A obra de Jesus na vida daquele homem trouxe duas respostas distintas naquela sinagoga. E ela continua trazendo ainda hoje. Alguns reconhecem sua necessidade e correm para Jesus. Outros enxergam sua autoridade e se incomodam com ela. Alguns se quebrantam diante de Jesus. Outros se endurecem diante de Jesus. Ao final dessa narrativa, existem apenas dois grupos. E assim é sempre. Existem apenas dois grupos. De um lado, aqueles que se dobram a Jesus, que se rendem a Jesus. Do outro lado, aqueles que endurecem o seu coração e resistem a Cristo. Não há uma terceira via. Não há um terceiro caminho. Há aqueles que se dobram a Cristo e há aqueles que resistem a Cristo. É isso que o final dessa narrativa nos mostra. O amor de Jesus por aquele homem necessitado, irmãos, ele é maior que a sua preocupação com a sua própria segurança. Jesus cura ele. E ele sabia que aquilo era perigoso para ele. Que aquilo poderia custar a sua própria vida. Jesus se dispôs a morrer para salvar aquele homem. Ele se dispôs a dar a sua vida para que aquele homem fosse restaurado. Foi isso que Jesus fez, irmão. Ele fez isso por aquele homem. Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Ele deu a sua vida. Ele se entregou por você e por mim para trazer liberdade e vida. Jesus, ele precisava morrer. E quando morreu, Jesus, de fato, ele realizou a sua missão. Ele não se preocupou com a própria vida para salvar aquele homem da mão ressequida, irmãos. Ele morreu para a salvação daquele homem, assim como morreu para a nossa salvação. Que o nosso coração não esteja endurecido para a voz de Cristo, para o chamado de Cristo, para a obediência a Cristo. Veja bem, a nossa vida, aquilo que nós fizemos, custou o sacrifício de Cristo. Que nós possamos ouvir a voz dele nos chamando. Que o nosso coração seja um coração quebrantado diante dele. Um coração que não resiste à sua voz. Qual tem sido, irmão, a sua resposta a Jesus? Você tem confiado no poder de Cristo? Ou apenas nas suas próprias forças? Seu coração, meu irmão, ele tem sido moldado pela graça? Ou ele tem sido endurecido pela resistência à palavra de Deus? O que está moldando o seu coração hoje? O que está moldando o seu coração aqui nessa noite? É a graça de Deus ou a resistência ao chamado, a resistência ao evangelho, a resistência à pregação? Veja bem, de qual lado você está hoje? Você está do lado daqueles que se dobram diante de Cristo? Ou você está do lado daqueles que permanecem com seus corações duros,
obstinados e resistentes a Jesus. De que lado você está? Porque você está de algum lado. Você não está neutro ao que está acontecendo aqui. Você não está neutro ao Evangelho. Você não está neutro ao chamado de Jesus. Você está em um desses dois polos. Ou você é alguém que está quebrantado e arrependido diante de Cristo, ou você é alguém que está resistindo de maneira obstinada ao chamado de Cristo para a sua vida, ao arrependimento. Aonde você se encontra hoje? Qual o seu lugar? Qual a posição que você ocupa? O mesmo Cristo, irmãos, que restaurou aquela mão, ele continua restaurando pecadores ainda hoje, transformando vidas de pessoas ainda hoje, e chamando homens e mulheres a confiar no seu poder ainda hoje. Se você é alguém que tem resistido, está do outro lado do polo, que ouve a verdade e resiste, que está com o seu coração obstinado, que o Espírito Santo de Deus, essa noite, ele possa quebrantar o seu coração, que ele possa aplicar as verdades do Evangelho no seu coração, que o Espírito Santo, ele possa conceder arrependimento e fé para você nessa noite, meu irmão, que você não permaneça de maneira obstinada e rebelde ao chamado de Cristo para a sua vida. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, irmãos, essa noite, não endureça o seu coração. Não faça como o povo de Israel no deserto, que ouvia Deus falar, que via os milagres, que testificava visivelmente da graça, mas que permanecia de modo obstinado na prática do pecado. Se dobre a Jesus. Se renda a Ele. Se arrependa dos seus pecados. Coloque a sua fé para a salvação somente em Cristo. Eu encerro aqui, meus irmãos, com 5 aplicações práticas, com base no sermão aqui dessa noite. A primeira delas, reconheça a sua necessidade diante de Deus. Reconheça. Se tem algo que nós precisamos fazer todos os dias, é reconhecer que nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Não há uma alma viva aqui nessa noite que não precise de Cristo. Todos nós precisamos de Jesus. Só que há alguns que reconhecem que necessitam de Cristo. E há outros que acham que não necessitam de Jesus. Reconheça. Reconheça a sua necessidade diante de Cristo. Pare de confiar em sua própria capacidade. Aquilo que você não consegue transformar em si mesmo deve ser levado a Cristo. Deve ser colocado diante de Cristo. Uma segunda aplicação prática. Não permita que o seu coração se endureça. Não permita. Vigie com isso. Analise o seu coração. Sonde o seu coração. Examine constantemente o seu coração. Veja se o seu coração não se afastou da graça. Veja se o seu coração não se tornou um coração endurecido e obstinado. Analise e não permita que o seu coração se endureça. Quando a palavra de Deus confrontar os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus pecados, se arrependa. Não resista. Se dobre, irmão. Se dobre. Se dobre e se arrependa. Não haja com resistência. Uma terceira atitude prática aqui, aplicação prática. Mantenha-se ensinável pelas Escrituras. Mantenha-se ensinável. Você precisa ser alguém ensinado. Alguém que ouve a voz do seu pai e obedece. A coisa mais terrível para um pai e para uma mãe é um filho rebelde. É a coisa mais terrível. Deus é nosso pai. Se há uma coisa que entristece o Senhor, é a rebeldia dos seus filhos. Sonde o seu coração. Seja alguém ensinado. Quando o seu pai falar, quando Deus falar por meio das Escrituras, obedeça. Obedeça ao seu pai. Se mantenha alguém ensinável. Não ensinável por A, por B, por C, mas pelas Escrituras. Por aquilo que a Bíblia ensina. Não coloque suas opiniões, não coloque as tradições, não coloque as suas preferências, não coloque o que o mundo está fazendo, não coloque o que a cultura está pregando acima das Escrituras, é a Bíblia, que se dane o resto. Não, mas é que todo mundo está fazendo. Irmão, que se dane o que todo mundo está fazendo, o que vale para nós é a Bíblia, é a palavra. Ah, mas se eu não vou fazer, eu vou ser careta. Que se dane ser careta, irmãos. Nós nos dobramos às Escrituras, obedecemos às Escrituras, nós nos submetemos às Escrituras, não a tradições, não a preferências, não a cultura, não aquilo que nós achamos, mas a Bíblia. A Bíblia. As Escrituras. Se mantém alguém ensinável. Uma quarta aplicação prática. Confie no poder restaurador de Cristo. Confie.
Não existe área da sua vida que esteja além do alcance da graça e do poder do Senhor. Não existe. Talvez você olhe para a sua vida e disse, essa graça aqui, essa área aqui, eu não consigo vencer, esse pecado aqui eu não consigo abandonar, essa questão aqui eu não consigo, veja bem, não existe, meu irmão, nenhuma área da sua vida que não esteja ao alcance da graça de Cristo. Nenhuma. Nenhuma dela. Todas as áreas da sua vida estão ao alcance da graça e do poder de Jesus. Confie nisso. Coloque as suas dificuldades diante do Senhor. Confesse os seus pecados a Ele. Clame pela ajuda dEle. Você não está conseguindo vencer o pecado? Vá a Cristo. Diga, Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Senhor,